Viva! Estamos de regresso com o Mentes Inquietas, o podcast do Região de Leiria dedicado à saúde mental. Este programa tem o patrocínio de Beatriz Godinho Saúde, Centro Hospitalar de Leiria e Politécnico de Leiria. Bullying. Como detectar vítimas e agressores é o tema deste episódio. Para nos ajudar a entender os contornos desta questão, tenho comigo novamente Graça Milheiro, pedopsiquiatra, e Daniel Machado, médico interno de psiquiatria, a quem desde já agradeço. Doutora Graça, comece por si. O tema é recorrente, mas perante as inúmeras situações de que se vai fazendo o relato, fica a dúvida se está a pecar por excesso ou por defeito no caso do bullying. Por isso, sugeria que começássemos por definir o conceito e explicar qual é a linha vermelha que nos diz que estamos perante um desses casos. Como conseguimos perceber que uma pessoa está, de facto, a ser vítima de bullying? Bem, começando pela definição do bullying. O bullying é uma situação de uma agressão, pode ser física, pode ser verbal, há vários tipos de agressões, que tem que ser repetida, não é? Não pode ser um ato isolado, senão não é bullying, tem que ser repetida, tem que ter a intencionalidade de agredir o outro e provocar dano ao outro, e em que normalmente existe aqui normalmente as vítimas são pessoas vulneráveis, não é? Há aqui uma diferença de poder, não é? Entre o agressor e a vítima. E normalmente as vítimas são pessoas vulneráveis, podem ser vulnerabilidades emocionais ou vulnerabilidades também físicas, não é? Isto é o que caracteriza o bullying. Agora, estava-me a colocar a questão como é que nós podemos detectar, não é? Pronto. Sim. Em primeiro lugar, acho que é preciso as pessoas conhecerem, não é? O que é o bullying, para poderem estar alerta a sinais de alarme, não é? E obviamente que qualquer alteração que possa surgir numa criança em idade escolar, porque eu falo de bullying mais na sim, escola, qualquer alteração de comportamento pode-nos suspeitar que existe ali um bullying. Por exemplo, uma criança que de repente recusa ir à escola, ou que deixa de ter prazer em ir à escola, ou até que vai à escola mas que sempre acorda de manhã com dores de barriga, com sintomas somáticos, dores de cabeça, não é? Ou então que a mãe nota que anda mais triste, que anda mais isolada, ou seja, uma alteração no comportamento, não é? Obviamente que os pais têm que ter sensibilidade para perceber essa alteração e para depois poderem proporcionar um espaço à criança em que ela esteja confortável e poder falar sobre isso abertamente. E aí a criança pode verbalizar aquilo que se está a passar. Porque muitas vezes o que é que acontece? As crianças e os jovens não verbalizam. Agora acho que já mais, não é? Acho que já mais, se começa a falar mais no assunto também, não é? Já se começa a falar mais no assunto e há uma diferença aqui. Mas acho que até há bem pouco tempo eles não contavam porquê? Porque tinham medo de ser ameaçados, medo das represálias, muitas vezes tinham aquela noção de que se fossem contar aos pais, que os pais não iriam compreender e iam dizer, olha, desenrasca-te, não ligas, não é? Porque isso acontecia muitas vezes, não é? E daí eles sentirem que tinham que resolver aquilo sozinhos. Uhum. Por isso, o importante é os pais estarem atentos, serem conhecedores, não é? E depois poderem criar o espaço para falar, só falando com a criança e percebendo e questionando porque é que se sente assim, e questionando diretamente alguém que está a fazer mal na escola, é que ela se vai sentir à vontade para verbalizar. E assim podemos de facto confirmar que temos um caso de bullying. Doutor Daniel, bullying nos adultos não se costuma falar, não é? O termo costuma ser outro. No caso dos adultos, o que é que podemos dizer em relação a este conceito? O conceito de bullying de facto está muito mais associado às idades, à infância e à adolescência. No entanto, o que está inerente ao problema, portanto esta dinâmica, digamos, entre um agressor e um agredido, em que há um desequilíbrio de poder, digamos, é transposto também para a vida adulta, tanto porque ou a pessoa já sofreu bullying, mudou de contexto, já não está na escola, por exemplo, mas continua a sofrer o que se chama mobbing no local de trabalho, portanto continua a ser vítima de uma agressão propositada por parte de outros colegas ou até do chefe ou do patrão no local de trabalho, ou então portanto há um contínuo aqui da transposição da posição de vítima
de um meio escolar para o meio adulto, da vida adulta, ou então há de facto um caso de novo, ou seja, casos que surgem, pessoas que não tinham sido vítimas de bullying, mas que podem começar a ser, de certa forma, assediadas, passando a questão do assédio sexual, mas são assediadas ou pelo menos postas numa situação de vítima em que são agredidas, seja psicologicamente ou até... Que tipo de agressões são essas? Conseguimos dar alguns exemplos? Sim, nos adultos, por exemplo, falando no local de trabalho em que estas situações se tornam um bocadinho mais evidentes, não estamos a falar tanto, pelo menos no caso dos adultos, de, por exemplo, agressões físicas. É raro. Normalmente vamos falar mais em questões de agressão psicológica ou moral. Uma situação, um exemplo, por exemplo, é pôr a pessoa a fazer tarefas inúteis ou extremamente entediantes, em que a pessoa faz a tarefa, por exemplo, tem que agrafar. Isto é um caso real que eu lembro de ter lido num artigo sobre o assunto. A pessoa tinha que agrafar, por exemplo, 200 arquivos durante um dia, numa sala, fechado, sozinho, e no dia seguinte tinha que desagrafar tudo outra vez. E se não o fizesse, o patrão dizia que se não fizeres isso, então vou ter que despedir porque não estás a cumprir com o que te é pedido. Muitas vezes o que acontece é, nestas situações, para além das pessoas que sofrem este mobbing, este bullying em adultos, digamos, também já serem de facto vulneráveis, pouco assertivas e depois terem um certo estigma em relação a elas próprias, de que realmente são incapazes, que não se conseguem fazer valer, ficam numa posição já um bocadinho subalterna. E depois no mundo do trabalho isto exacerba-se, porque de facto depois o sustento da pessoa também depende do trabalho, não é? Se o patrão, algum colega ou algum superior hierárquico for mais atreito a ser, enfim, um agressor, vai-se aproveitar da situação que tem para às vezes com a intenção de, por exemplo, quase coagir a pessoa a despedir-se por questões de indenização, porque assim não tem que indenizar ninguém, que foi o trabalhador que decidiu sair. Outras vezes simplesmente porque pode. Mas aí identifica-se facilmente uma razão. Mas no caso das crianças, não. Pois não, doutora Graça. O que é que levam os colegas a agredir outro colega? Muitas vezes isto tem a ver com até fragilidades que eles sentem na própria vítima, que vai ser vítima, não é? Há realmente fatores de risco, não é? Fatores de risco que põem determinadas crianças ou adolescentes mais expostos a esta situação. Temos muitas vezes crianças com baixa autoestima, crianças que são mais reservadas, mais tímidas, também mais frequentemente são vítimas de bullying, não é? Também algumas incapacidades físicas das crianças, não é? Porque os miúdos são mauzinhos uns com os outros. Pois, era essa a questão. Os miúdos são mauzinhos. Porquê é que são mauzinhos? Exato. O que é que os leva a serem mauzinhos? Isso aí estamos a falar do agressor, não é? Quais são os fatores, não é? Ou seja, fatores predisponentes para a agressão, não é? No caso do agressor, que também o agressor, nós estamos a falar das vítimas, mas também o agressor precisa de ajuda, muitas vezes, não é? No caso dos agressores, encontramos muitas vezes o quê? Jovens inseridos em contextos familiares muito disfuncionais, em que vivenciam a violência doméstica em casa, negligências em casa, pronto, são tudo fatores que mais facilmente fazem com que este jovem tenha esse tipo de comportamentos cá fora, não é? Por imitação até. E depois também temos características do próprio jovem, não é? Porque existem jovens com mais dificuldade de controle dos impulsos, de controle das suas emoções, e por isso são jovens que mais facilmente passam ao ato. Não é? Isto são fatores predisponentes, não é? Que põem estes jovens em risco de ser agressores. Não é? E uma situação de bullying, mobbing, que não seja travada, até onde pode ir? Nos efeitos que provoca na vítima?
O ponto máximo pode ir até uma tentativa de suicídio. Já tivemos casos que até passaram na comunicação social, não é? Acho que aqui, pronto, obviamente que o bullying traz inevitavelmente consequências para a vítima, não é? Consequências físicas, se forem casos de agressões físicas, não é? E consequências emocionais, não é? Crianças ou jovens que são vítimas de estes comportamentos de bullying, sobretudo se forem comportamentos repetitivos, não é? Ao longo do tempo, e sobretudo se não houver nada que as proteja e que as crianças se sintam muito sozinhas, não é? Nisto tudo incapazes de se proteger, isso vai causar uma sensação de baixa autoestima, de não serem capazes de se defender, surgem muitas vezes sintomas ansiosos, sintomas depressivos, não é? E depois também, obviamente, que num caso extremo, não é? Podem sentir quase que encurraladas, até porque às vezes são ameaçadas, não é? Há muitas crianças que são ameaçadas, não é? E por isso têm muito medo de contar. E podem surgir ideações suicidas e mesmo tentativas de suicídio. Isto em casos extremos, é raro, mas pode acontecer. Sim, nos adultos acaba por seguir o mesmo padrão, não é? Antes desta pergunta, só para fazer um esclarecimento que acho que é importante, eu há pouco estava a falar da dinâmica no local de trabalho, de questões de hierarquia. Há pessoas que, pelo poder que têm sobre outra, podem usar isso a seu favor, mas o mobbing também acontece entre colegas que estejam ao mesmo nível dentro da empresa. Portanto, não quero estar aqui a demonizar. Pronto, só fazer esse esclarecimento que acho que é importante. Em termos de consequências, até onde é que isto pode ir? De facto, como está a dizer a doutora Graça, o que se verifica nos adolescentes e nas crianças, também se verifica nos adultos. Podemos chegar ao extremo, que é a situação mais grave, não é? De uma tentativa de suicídio que pode, de facto, terminar num suicídio. Antes de chegarmos à tentativa de suicídio, temos também situações muito graves de ansiedade, depressões profundas. A depressão depois em si, a ansiedade também vai gerar um certo clima de fragilidade da pessoa que está a ser vítima e de agressor, que se vai tornar ainda mais vulnerável do que aquilo que já era. Portanto, as consequências que podem ser devastadoras, para além de que não se cingem só ao universo da pessoa. Vai afetar a vida familiar, vai afetar a vida social, a vida íntima, por exemplo, de um casal. Portanto, pode ter ondas de choque que vão para além da vítima, afetam outras pessoas, e que podem ser altamente danosas. Não é? Também vos chegam casos de ciberbullying? Sim. Com Também mais frequência? Com mais frequência agora, sim. O ciberbullying, no fundo, é um bullying, não é? Mas que é o meio para o fazer através dos meios digitais, não é? É uma arena nova que se pode usar para fazer bullying. Mas digamos que os efeitos são os mesmos. As pessoa. consequências, sim, são as mesmas. Né? Normalmente o que é que surgem aqui nestas situações? São situações de insultar alguém, de caluniar alguém, de dizer mal de pessoas, não é? Que depois é exposto, não é? Aos grupos de amigos, não é? E obviamente que depois as consequências são as mesmas. Ou até de forma nem exposta, mas por exemplo, a pessoa publica alguma coisa, alguma fotografia, algum texto, e mesmo que os comentários que se façam não sejam públicos, há agressores que conseguem, digamos, agredir só através dos comentários, mesmo que não os publiquem, mesmo que não sejam públicos. Se a vítima for alguém que já de facto muito fragilizada ou com uma autoestima muito baixa, não é preciso muito para se sentir ainda pior, não é? E para ativar esses sentimentos de fragilidade. Portanto, às vezes fala-se, não é, a questão de expor em frente a toda a gente. Muitas vezes isso nem é necessário. Pode ser algo mais escamuflado, mas que de facto acontece. Portanto, E em que é que se traduz a vossa intervenção junto das vítimas de bullying? Que depois chegam até vós com os efeitos que a situação provoca, não é? Como é que se tratam estes casos? No caso
da minha faixa etária, de crianças e adolescentes, né? Os miúdos estão na escola, nós apercebemos, né, que há uma situação aqui de bullying. Acho que a primeira questão que fazemos é perguntar aos pais se já falaram com a escola, não é? Se já alertaram a escola para esta situação, e se isso não aconteceu, até pedimos autorização. Então eu posso ligar para a escola e alertar que isto está a acontecer, porque muitas vezes as escolas não têm noção do impacto que isto tem sobre o jovem, não é? Portanto, o próprio médico pode ligar para a escola? Sim, ligo muitas vezes, né, e alertar a escola para esta situação, falar com o diretor de turma ou até com o psicólogo escolar e alertar, está-se a passar esta situação, pronto, e depois a escola, não é, que tem o seu serviço de psicologia, não é, pode muito bem, e é isso que é o pretendido, é fazer depois até sessões psicoeducativas, não é? Isto já pensar na prevenção do bullying, não é? Sessões psicoeducativas, seja com os alunos, seja com os funcionários, seja com os professores, no fundo para uma psicoeducação, para eles estarem conscientes e perceberem quais são os sinais, não é, da alerta, para poderem depois travar e intervir, não é? Pronto, essa é logo a primeira. No fundo, proteger a criança, não é? E a criança saber que está protegida, não é? A criança muitas vezes não quer que isto seja feito, não é? Porque tem medo de represálias. E nós temos que, obviamente, assegurar a criança de que estamos ali todos para a proteger, não é? E que a criança não vai para a escola para ser vítima destas situações, não é? E muitas vezes eles depois acedem. E isto acaba por acalmar um bocadinho. Obviamente que depois depende dos sintomas que apresentar. Se já nos aparece com sintomas ansiosos ou com sintomas depressivos, aí podemos ter que pedir um acompanhamento psicoterapêutico, psicologia. Podemos ter necessidade de medicar quando são situações já mais extremas. Pronto, vai dependendo um bocadinho da situação. Dr. Daniel, no caso dos adultos? No caso dos adultos, as intervenções talvez sejam um pouco mais limitadas, mas muito mais focadas na pessoa. No sentido em que nós, como psiquiatras adultos, não podemos tomar a liberdade de ligar nem para o local de trabalho, nem sequer, por exemplo, às autoridades que fiscalizam os locais de trabalho. Se calhar resolveria algumas questões. Sim, mas não podemos nem quebrar o sigilo profissional, nem claro, ultrapassar a autonomia que a pessoa tem de fazer isso. Não nos cabe a nós tomar essa decisão. A intervenção vai, nesse caso, centrar-se primeiro, perceber muito bem se há ali já uma situação clínica, ou seja, ansiedade, depressão, insónia, outros problemas que precisem de intervenção médica ou até farmacológica. Se precisamos, primeiro temos que tratar essas situações e depois apoiar a pessoa ou até encaminhá-la para trabalho de psicoterapia, para capacitar a pessoa de ferramentas ou estratégias para ela própria conseguir ativar planos e estratégias e comportamentos que lhe permitam proteger-se e impor linhas vermelhas que os outros não podem ultrapassar para assegurar a sua, vamos dizer, a sua sobrevivência social. Muito disto passa por intervenções psicoterapêuticas, que é sobretudo feita por psicólogos. Os psiquiatras aqui poderão ter um papel também de apoio à psicoterapia, mas sobretudo mais na gestão dos problemas clínicos associados, como eu disse há pouco, a depressão, a ansiedade ou este tipo de situações. Portanto, acaba por ser aqui necessário também uma intervenção multidisciplinar, mas é sobretudo trabalhar com a pessoa e ajudá-la a ganhar uma certa resistência e a capacitar-se a si mesma para essa resistência. Para conseguir sobreviver. Para conseguir ultrapassar e sobreviver sim. Muito bem. Obrigada. Hoje ficamos por aqui. Obrigada uma vez mais pela disponibilidade e obrigada a si que nos está a ouvir. Pode seguir este podcast no site do Região de Leiria e nas principais plataformas. Pode também escrever-nos com sugestões e perguntas para podcast@regiaodeleiria.pt. Até breve.